Falar o quê, gente? Eu sou o Diego Lucena, eu faço Felipe no Efeito Placebo. Eu cheguei até o Efeito Placebo, sem brincadeira, eu acho que por acaso do destino, assim. Teve um dia que eu tava lá em casa, de boa, estudando meu texto, assim, um outro texto. E aí me deu um estalo, assim, tipo, entra no Facebook. E eu tenho muito essa coisa de intuição, né? De respeitar essa coisa de intuição. E aí eu fui abrir o Facebook. E quando eu abri, tipo, tava lá, assim, chamada do Efeito Placebo, filme do Arthur Mori. Filme do Arthur. Peraí, velho, vai me mandar e-mail e tudo mais. Me chamaram, né, pra fazer o teste. E aí no primeiro dia de teste eu não pude ir, porque eu escorreguei no dia de chuva lá, eu machuquei o joelho, o tornozelo. E aí fiquei super, ai meu Deus, não vou conseguir fazer o teste, não vou conseguir. E aí consegui no último dia. E aquela coisa assim, tipo, não sabemos se vai ter horário pra você. E eu não fiquei sabendo que o Diego ia fazer o casting. Eu não sabia, eu não tava esperando o Diego. Tava dando toda essa confusão com ele de tipo, não posso tal data, não posso tal data, não posso isso, não posso aquilo. E eu não sabia que ele ia fazer o casting. E não estava pensando nele. Quando eu fui sair de casa, eu já tinha essa notícia, né, de que tipo, talvez não desse certo. Talvez não ia ter horário pra mim, horário disponível pra fazer o teste. E aí antes de sair de casa, eu dei uma pequena horadinha assim, falei, não, vai dar certo. E aí peguei um galinho de arruda que eu tenho em casa e levei no bolso. De novo, minha intuição me deu assim, leva contigo. Quando o Diego entrou pela porta, era o último dia de casting, foi tipo assim, mano, o Diego, porra! E quando começou o casting, a primeira coisa que aconteceu assim foi meio que um improviso de que você tem que vender uma droga para um amigo seu que você não vê há muito tempo e tal. Comecei, e aí em determinado momento do casting, que eu falava sobre a droga, eu falava, eu tô com ela aqui no bolso. E aí quando eu botei a mão no bolso, eu senti o galho de arruda. Eu fiz, nossa, vou usar. Aí peguei o galinho de arruda, tirei a folha e taquei na boca do Léo, que é o menino que tava na câmera. Aí ele colocou a planta na boca, e eu já conheço o Diego, se é coisa de Diego, ele faz essas coisas meio doidas. Enfiei na boca do Léo, ele ficou filmando, tipo, com a cara de, porra, que merda que você fez, velho, para com isso. Falou assim, me fala da droga. E eu comecei a inventar, é uma droga que bate muito rápido, é uma coisa que, tipo, você não vai dar nada, não tem nada a ver com maconha, com não sei o quê. E eu comecei a falar umas coisas que depois, quando eu peguei o roteiro, eu fiz, caramba, isso tinha lá no meu cast e eu nem sabia. E aí foi o momento que eu falei assim, eu preciso do Diego no meu set. E tipo, a pessoa disse, amanhã a gente dá a resposta. Eu falei, não, beleza. Tipo, e eu conhecia todo mundo, eu pensei, amanhã vai rolar uma resposta. Tranquilo. Aí quando foi no outro dia que não rolou resposta, eu fiz, não rolou. Tranquilo, beleza, vamos pro próximo, fazer o próximo teste aí, tranquilo, não sei o quê. Carol, a produtora, ligou. Oi, tudo bom, não sei o quê, como é que você tá? Consegui falar com você, não sei o quê. Aí eu... Oi? Oi, tudo bom, não, queria só dizer que você passou e tal. Sabe quando dá aquele segundo de lag assim, passei em quê? Aí eu entendi e fiquei calado, eu fiquei tipo, eu passei pro filme? Alô? Tá tudo bem? Tudo bem. Ela, pô, você não ficou feliz, não? Eu falei, não, eu tô feliz, é que eu não caiu a ficha ainda. Aí acho que, não sei se foi nessa semana ou já foi na outra, a gente começou a ensaiar e tal. Que foi, tipo, que pra mim o grande diferencial do filme foi o tempo de ensaio. Quando a gente começou, na hora, o primeiro dia eu fiz, opa, isso aqui já é uma porra diferente aqui, já tem uma energia diferente, a atmosfera já era diferente. O filme já estava construído antes de ser gravado. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem, tipo, uma enorme vantagem, se não a maior das vantagens. Porque quando a gente chegou no set, não tinha nada perdido, sabe? Tipo, a gente já entendia qual era a relação de um personagem com o outro, porque um perturbava o outro e não sei o quê, e porque existia uma raiva, uma inveja. E tudo foi construído antes. Eu lembro do momento da criação das personalidades do Cristiano, assim, nossa, o nascimento dela. Foi um momento muito bonito, assim, que eu lembro de, na hora, o sentimento de... Eu comecei a existir, né, tipo, no caso, o Felipe começou a existir naquele momento e, nossa, foi muito legal, foi muito bacana, porque... dá saudade, dá saudade mesmo. Aí você começa a ensaiar, já dá um Aí você chega lá no lugar pra gravar, você faz uou. Aí você começa a gravar, você faz uá. Aí você vê o resultado, você faz puta que pariu! O Diego, ele é o ator que mais
Eu me identifico com ele. Por quê? Porque eu, como na minha formação sou ator também, eu sou igualzinho o Diego atuando. Eu sou essa intensidade louca de vai e faz. Se morrer depois a gente vê o que a gente faz. Agora eu preciso fazer e entregar esse resultado. Se eu tiver aqui, como o Diego fez, enfiar a cara na fogueira, eu vou fazer. E o Diego é muito chato, porque todo dia, depois do ensaio, ele sentava comigo para esclarecer dúvidas. Ele vinha com uma lista e eu cansado, porque eu tinha ensaiado 4 horas direto, e ele vinha com uma lista de tipo assim, isso aqui é isso aqui, ou isso aqui é aquilo lá. E eu tipo assim, é isso, aquilo, isso. Ele pergunta tudo, ele não deixa passar nada. Sabe aquela coisinha que tipo assim, nossa, o ator foi para casa e não esclareceu uma dúvida? Ele não tem. E se tiver, ele vai ligar pra mim. Ele ligava pra mim, ele mandava mensagem de madrugada. Olha, tava aqui pensando, é isso ou é aquilo? E às vezes ele levanta algumas coisas que eu não tinha pensado. Aí eu tipo, porra, é isso. O Diego, ele é o ator que eu acho que assim, a gente criou tudo junto. Não é um trabalho do diretor, não é um trabalho do ator. A gente fundiu as nossas experiências, a nossa força de vontade e a gente criou uma coisa. Eu olho em qualquer cena pro resultado final e eu enxergo o processo com o Diego. Eu sei o que eu falei que gerou aquilo, o que ele me deu que gerou aquilo e que a gente criou aquilo no ensaio e ele levou pro filme, né? Que é a confiança em trabalhar com pessoas que estão ali querendo contar a mesma história que você, querendo dar vida para aquilo, sabe? E eu vi que a equipe toda estava na mesma energia. E isso para mim é uma coisa assim... Eu não tenho como colocar isso numa escala, sabe? Isso é... Se eu olho pro meu lado e eu confio no ator que está contracenando comigo, se eu olho pro outro lado, eu confio demais na minha produtora de elenco. Se eu olho pro outro, vejo que o cara da foto tá arrasando, sabe? Que tá todo mundo vibrando muito alto. Isso para mim é, tipo, é impagável. E sem sombra de dúvida nenhuma, assim, foi... Acho que foi o set mais gostoso de trabalhar assim. Então, o Felipe, ele era um cara muito amoroso assim com o Cristiano. Ele tinha uma visão de como se o Cristiano fosse o herói dele, fosse a pessoa que vai salvar ele de tudo que ele precisa se afastar, sabe? Tipo, preciso me afastar das pessoas. Tipo, ele não confiava nas pessoas. Tipo, ele só confiava no Cristiano. Então, ele tinha um problema generalizado com todos os outros personagens, assim. Se fosse trazer ele pra realidade, seria uma pessoa bem difícil de conviver. E isso é muito legal, assim, porque eu gosto desse lugar de trabalhar meio que do lado ali do impossível, sabe? Tipo, porra, como é que... Tinha hora que eu li o roteiro e falei, pô, como é que esse cara tá convivendo com essa outra galera? Por que essa amizade, sabe? Tipo, o mais bonito, eu acho que foi quando a equipe percebeu que a gente tinha um monstro em mão, sabe? Tipo, um monstro assim de qualidade. Que foi depois, talvez, da cena final, que a gente se abraçou e todo mundo ficou naquela energia ali, sabe? Na cena final do filme, foi uma cena muito emocionante para todo mundo, né? Querendo ou não, o filme ele sempre tá mais na cabeça do diretor. E às vezes a pessoa tá ali junto e entendeu, mas não entendeu 100%. E a cena final foi um momento que eu tenho certeza que todo mundo falou assim, mano, realmente foi uma cena assim que deixou claro para todo mundo o que esse filme quer fazer, né? Que não é um filme comum, é um filme incrível. Em que a gente tava aquela cela, aquele cérebro, sei lá como é que pode chamar aquilo, e que ele queria sair daquele lugar e queria a liberdade. Eu tava passando pelo set, a gente tinha organizado tudo já, eu tinha dado um corta, organizei a câmera, organizei a performance dos atores, não sei o que, acertei, e o Diego tava ok. Pra mim, ele já tava no nível legal. E aí, de repente, a gente tava dentro, era uma gaiola que eles estavam, na hora que eu tava passando, ele me puxou pelo pescoço. Não sei nem como é que eu não derrubei ele, que eu puxei tão forte que ele tava passando, eu puxei, tava molhado, eu puxei, aí encostei a cabeça com ele assim, pela grade. Na hora eu tomei um susto que eu não sabia o que tava acontecendo. E eu tava emocionado já, eu tava chorando, porque a cena foi muito forte a primeira vez. Ele me agarrou e me puxou, e eu vim de costas, encostei na grade. Na hora que eu viro, ele tava transtornado, falando primeiro de uma borboleta.
E aí eu tipo assim, mano, por que você tá falando de borboleta? Aí eu fui tentar entender o que ele tava falando. E na hora que eu olhei, é que tinha no personagem do Cristiano pousou uma borboletinha. Uma borboleta branca assim na cabeça dele. E ele começou a viajar naquilo e eu comecei a viajar junto, a gente foi viajando. Aí, sei lá, eu acho engraçado isso, porque talvez alguns diretores vão fazer, sai daí, sequelado, e vai embora. Não, ele ficou lá comigo, ele já tinha, tipo, já não era, já tava pela, a câmera já tava ok, o som já tava ok, já tava tudo ok. Tava basicamente por nós dois. A gente ficou lá, tipo, com a cabeça junto, não sei o que. E eu comecei a pegar a energia, sugar a energia dele, trazer pra mim e jogar de volta pra ele com mais força ainda. E quanto mais eu fazia, eu tava atuando com ele naquele momento. E eu lembro que depois eu refleti sobre isso, eu fiquei, pô, bicho, o bicho, ele foi e embarcou na minha. Normalmente o ator embarca no diretor, né? Não, ele embarcou na minha. E eu achei isso de uma humildade muito bacana, assim. E foi massa pro resultado, pra performance. E o outro ponto que eu lembro que eu fiquei assim, tipo, foi no monólogo. Que aí não teve o dedo do diretor. Aí teve o diretor em cima, sabe? Porque a gente já tinha feito algumas coisas, alguns ensaios, e se tínhamos uma noção do que seria um monólogo. E eu olhei aquele monólogo e falei assim, não é isso. Não dá pra ser isso, não pode ser isso. Porque quando acabou o primeiro take, ele veio e ficou do meu lado, enchendo o meu saco. E eu trabalho com porcentagens no processo, né? Eu trabalho normalmente com porcentagens de 0 a 100%. E eu queria ver um negócio no Diego. E aí foi onde eu falei pra ele que eu queria a performance dele em 1000%. Eu comecei a entrar em cena e falar com ele, e ele respondia, e aí ele entendeu o que eu queria, e eu parei de falar, e ele continuou como se eu estivesse falando com ele. E foi uma cena tão... Ele era agressivo e ao mesmo tempo irônico, e aí ele voltava pra uma calma, e ele ia pra inércia, e de repente agressividade e loucura. Então, quando acabou a cena, que eu percebi o que a gente tinha feito, eu fiquei meio em choque, assim, de... Pô, a gente conseguiu fazer isso, velho. Que assim, foi uma cena que todo mundo paralisou pra assistir ele. Todo mundo ficou estático, assim, olhando aquela cena e falando, meu, o que foi esse monólogo? Foi incrível, 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 incrível. Depois de todo o processo, depois de quase 3 meses e meio, ele, pra fazer uma cena, o bicho foi, me colocou lá pra cima, sabe? Foi uma coisa que eu fiquei meio assustado, mas um assustado positivo, assim, de... Como assim eu consegui ter esse nível de performance? O Diego, ele é sem dúvida, um dos atores que eu mais admiro hoje em todo o mercado que eu já trabalho, e já trabalhei de longa-metragem, curta-metragem, publicidade, tudo, teatro, cinema, televisão, toda a minha experiência. O Diego é um dos atores que eu mais admiro e que eu posso garantir que eu sempre vou querer que esteja trabalhando comigo, sabe? Ele é uma pessoa que eu admiro muito tudo que ele faz, eu admiro muito a força que ele faz, o capricho que ele faz. E muitas pessoas, quando olham eu dirigindo o Diego, se assustam. Porque você tá no set, de repente você vai ver eu ir no ouvido dele, aí a gente vai ficar transtornado juntos, e ele vai entrar num ápice, vai fazer umas coisas que sim, são perigosas. Ele faz coisas perigosas emocionalmente, fisicamente e tudo mais. Só que eu tenho certeza que se algum dia eu parar ele no meio disso, ele nunca vai me perdoar. Eu sei que se eu não tirar o melhor dele ali, ele não vai me perdoar. E as pessoas não entendem isso. E eu sei a cabeça dele, e ele sabe a minha, e eu sei até onde eu posso levar ele. E se ele não foi ainda, só que eu tô vendo que ele pode mais, só que talvez ele vai ficar sem voz no outro dia, ele vai se desgastar, eu vou fazer com o Diego, porque ele confia em mim, eu confio nele, e eu sei o ator que ele é, e eu sei o limite dele, eu sei o que ele precisa e sei o que ele pode me oferecer. E te garanto que assim, pra mim hoje, o Diego nesse filme entregou, pra mim, uma das performances mais admiráveis já vistas no Brasil. Como assim a chamada pro filme? Eu não sei fazer isso, velho. Tu quer que eu faça o quê? Fala pro público por que ele tem que assistir. Porque é bom. Pronto? Mais uma vez. Eu não sei, gente. Por que tem que assistir? Pô, isso é sacanagem, velho. Pra dar audiência. Pra gente poder
ganhar um dinheirinho, né, gente? Precisa se alimentar. Você vê que o ator engordou 30 quilos para fazer o papel e agora já está magro. É a fome no Brasil. Assiste o filme, vai. Por favor.